aí, galera! E aí, galera, beleza? No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre política e juventude. Nesse episódio, pela primeira vez, nós vamos ter um convidado. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato a vereador, Thiago Diniz. Para quem não conhece o Thiago, depois ele vai se apresentar um pouco melhor. Ele trabalhou no Cine como gerente executivo de trabalho, emprego e renda durante 3 anos e 4 meses. Ele é formado em gestão pública pelo UFPB e em 2017 ele recebeu o prêmio Brasil Mais Inclusão. Bom, Thiago, como você é nosso primeiro convidado aqui no podcast, eu acho bem interessante nós já nos apresentarmos e falar um pouco da gente, para você nos conhecer um pouco e tal. Bom, meu nome é João Vitor, eu tenho 17 anos, sou de João Pessoa mesmo, e estou terminando o 3º ano do ensino médio. E a gente começou a criar esse projeto podcast, mas para a gente passar tempo no início e tal, projeto do podcast que a gente fez entre amigos, para a gente conseguir passar nossos pensamentos que a gente vê do mundo e algumas histórias e tal. E a gente começou a gente não pensou muito em talvez trazer algum convidado ou sei lá, mas o que vier vai ser é lucro para nós. E vocês querem se apresentar também? Sim. Pronto, Thiago. Eu me chamo Maria Eduarda, tenho 19 anos e atualmente eu curso Ciências Econômicas na UFPB. Já estou no 3º período. Desde já, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Realmente, a princípio, a gente não pensava em receber o convidado, a gente só criou mesmo para passar o tempo e depois que a gente foi levando mais a sério o podcast. Entendeu? Então, seja muito bem-vindo, nosso primeiro convidado. Obrigado! Duda, fale de onde você vem. Ah, sim, sou daqui de João Pessoa, pessoense, nunca saí daqui. Vivida e criada aqui. Muito bom, perfeito. E é Isso aí. Eu vou me apresentar. Meu nome é Lídia, eu tenho 19 anos também. No momento, eu estou cursando licenciatura em matemática, eu estou no 2º período. Eu sou de João Pessoa, nasci aqui, criada aqui, toda uma vida em João Pessoa. E eu acho que é isso. Meu nome é Melise, mas todo mundo me chama de Mel, então pode chamar de Mel sem problema nenhum. Eu tenho 19 anos e eu estava cursando licenciatura em matemática também no IFPB, mas eu me mudei para Maceió recentemente e por enquanto não estou fazendo nada academicamente falando. E eu já morei em vários lugares do Brasil. Inclusive tem até um episódio falando dos locais que ela já viveu durante o Brasil e é isso aí. Muito interessante. Seu sotaque brasiliense não nega, Mel. Ela pega um pouco de cada estado e guarda pra ela o E sotaque. mistura. É isso. É uma mistura de vários sotaques. Foi quantos estados, Mel? Não faço ideia. Bem Não, bem, isso tá não ligado? é- Eu acho que Mel foi 8 do cidades, Acre não? até Rio Grande do Sul, tá ligado? Eu acho que Mel já morou. É mentira. Tudo aí que você já imagina, já fui. Então, Thiago, agora você pode falar o que você se apresentar, da sua forma. Tudo bem, então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, oficialmente falando. Meu nome é Thiago Diniz, eu tenho 29 anos de idade, pessoal. Eu sou formado em gestão pública pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Sempre estudei em escola pública, acho que isso é uma coisa que eu sempre vou enfatizar, porque eu acredito na educação pública de qualidade. Acho que temos um caminho a percorrer longo para que isso seja possível, tanto na educação básica quanto também na sequência da educação superior, que eu acho que é fundamental, né? Os investimentos em ciência e tecnologia, ainda mais nos tempos de hoje, são extremamente necessários. Sou nascido e criado ali no bairro dos Funcionários 2,
quem não sabe, os Funcionários 2 fica ali um bairro próximo do Grotão, Geisel, ali Funcionários Hernani, Sátero, Costa e Silva, fica ali naquela região. Então morei lá 16 anos da minha vida. Hoje eu moro no bairro Cruz das Armas e tenho uma casa também, um local aqui nos Bancários. Hoje eu estou, por exemplo, aqui nos Bancários. A moçada está toda aqui presente hoje. Estamos cheios de gente aqui nos bastidores nos acompanhando. Minha vida política ela começou aos 16 anos, quando eu optei pela primeira vez votar, exercer o meu papel de cidadania. Fiz parte, na época, de uma campanha eleitoral, já fazia parte, por exemplo, como ouvinte do Orçamento Democrático, que é um instrumento de participação popular nas decisões de governo aqui em João Pessoa. 2010, da mesma forma. E eu me filiei ao Cidadania, o partido que eu faço parte até hoje, em 2011. E lá em 2011 eu optei por me filiar a um partido político, porque eu gostava de política, era algo que eu já via desde então que era um dom que Deus tinha me dado, e eu via como uma espécie de alavancagem do meu aprendizado, uma filiação partidária. O Cidadania hoje é o antigo Partido Popular Socialista, o PPS. Ano passado fizeram uma reformulação no partido que passou a se chamar Cidadania, e estou lá desde 2011. Aprendi muita coisa, a minha escola da vida política foi uma parte no Cidadania. Em 2012, pessoal, eu fui candidato a vereador aqui em João Pessoa, defendendo as bandeiras da juventude, da pessoa com deficiência e também das pessoas com deficiência. Aliás, perdão, juventude, pessoa com deficiência, causa animal na época. Eram 3 bandeiras que eu trazia comigo, mas eu era um jovem utópico, sonhador, com apenas 20 anos de idade e que não tinha serviço prestado. Eu acho que o bom da política, ou você está pronto para exercer algum tipo de função pública, quando de alguma forma você tem algum serviço prestado. Por isso que eu acho que essa situação de hoje, o momento que eu estou hoje, dentro da política, é muito melhor do que em 2012, quando eu fui candidato a vereador. Tive 380 votos naquela época. Em 2013, o vice-prefeito eleito de uma pessoa, Nonato Bandeira, me convidou para trabalhar com ele no gabinete do vice-prefeito e eu fui. Minha primeira experiência de emprego, então, foi exatamente como assessor técnico no gabinete do vice-prefeito aqui de João Pessoa. E aí, gente, foi, acho que, a minha escola em relação à profissão, porque lá, nessa época, foi quando eu aprendi a ser subordinado, a ter uma certa disciplina em relação ao meu trabalho, e foi quando eu aprendi também com muitas e muitas pessoas. Dentro desse gabinete, nós criamos um programa chamado Programa de Inclusão e Cidadania para Pessoas com Deficiência. Esse programa, vinculado ao gabinete do vice-prefeito, ele foi criado com o intuito de minimizar os problemas causados para esse público aqui em João Pessoa. Para quem não sabe, João Pessoa é uma capital que tem 26% da sua população com algum tipo de deficiência. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande quando falamos de serviço público, quando falamos de gestão pública. E eu já era uma pessoa com deficiência, eu sou pessoa com deficiência. Tenho uma doença chamada artrite reumatoide e tenho uma deficiência. Então, na verdade, a gente juntou a minha deficiência, a minha causa, com o percentual de pessoas em João Pessoa que tem algum tipo de deficiência, e a filha do vice-prefeito eleito na época, ela tinha autismo. Então a gente fez com que esse programa bombasse. A gente estabeleceu convênios com as entidades, fizemos um diagnóstico, relatório, entregamos o prefeito na época, foi muito bacana. E eu criei um projeto, pessoal, chamado Camarote Acessível. Que projeto era esse? Imaginem no meio de um público, de um show, aqui em João Pessoa, lá no ponto de 100 réis, lá na praia, você vê um cadeirante, uma pessoa com deficiência locomotora, de qualquer tipo de deficiência. É raro você ver esse tipo de público dentro de um show em João Pessoa, em qualquer lugar. Então nós criamos uma estrutura no meio do público
para que pessoas com deficiência pudessem assistir os shows de forma digna, de forma confortável e de forma humana. Porque, na verdade, eu não sei onde está escrito que uma pessoa com deficiência deve ficar num quarto trancada ou, quiçá, receber apenas o INSS por mês. Essa é uma visão que a nossa sociedade tem para esse público. Eu acho que não, acho que as pessoas têm direito ao trabalho, têm direito ao lazer, ao acesso à educação, da mesma forma que qualquer cidadão. Então a gente promoveu com esse projeto a inclusão dessas pessoas ao lazer, né? Então algo que foi fundamental e muito bem visto na época aqui na cidade. E aí já partindo para o momento final dessa primeira apresentação técnica, eu ao final já desse período de experiência, recebi em 2017, bem falou a nossa amiga Mel, sobre a minha experiência exatamente à frente dessa pauta e o prêmio que eu recebi em 2017, chamado Prêmio Brasil Mais Inclusão. Em 2017, ganhei esse prêmio lá na Câmara dos Deputados. Esse prêmio é dado a todas as personalidades que têm alguma atuação nessa política pública, voltada para as pessoas com deficiência. Só 5 pessoas no Brasil ganham esse prêmio por ano. Então, eu fui um dos 5 que ganhei em 2017. Para vocês terem ideia da importância do prêmio, na época, o ex-goleiro da Chapecoense, que sofreu uma lesão e amputou a perna naquele acidente aéreo, o Jackson Foma, ele também recebeu no mesmo evento que eu, esse prêmio. Então, foi muito bom para o meu currículo, evidentemente, e foi um estímulo para que eu possa seguir pautando essa temática também. Mas foi em 2017 também que eu comecei a última experiência profissional da minha vida, a mais desafiadora, a mais motivadora. Por quê? Eu estava ali no princípio de um curso de gestão pública, já estava no curso na UFPB e tive a oportunidade de, pela primeira vez, ter uma experiência como gestor público. Ou seja, eu passei de uma pessoa que era subordinada, que tinha, de alguma forma, alguém ali liderando, para ser uma pessoa que liderava, que demandava, que, de alguma forma, liderava e que passava as demandas para outras pessoas. Então, essa foi a grande experiência da minha vida. Foram 3 anos e 4 meses na gestão do Cine, o Cine-PB, que é o Sistema Nacional de Emprego aqui da Paraíba. É um órgão que faz o encaminhamento de trabalhadores e trabalhadoras para o mercado de trabalho. E foi a grande experiência da minha vida. Eu peguei um Cine quase fechando as portas, um Cine falta de humanização no atendimento, um Cine onde os funcionários não se comprometiam. Vocês sabem muito bem que quando a gente fala de serviço público, muitos funcionários públicos não dão conta do recado porque acham que tem que fazer de toda forma, porque não tem comprometimento mesmo com o dinheiro público. Essa é a grande realidade, tanto da classe política como dos próprios servidores públicos. E eu quebrei essa lógica dentro do Cine. A gente implantou o ponto eletrônico, cobrou funcionário chegar na hora, cobrou atendimento humanizado, porque a gente está lidando com trabalhadores. Então imaginem, um atendente do Cine destratar um trabalhador. Olha que inversão de lógica. Não existe. Por quê? Se eu estou ali empregado enquanto atendente do Cine, eu estou numa situação privilegiada. E aqueles que eu estou atendendo, que são trabalhadores, que são desempregados, não. São pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que muitas vezes estão desesperadas atrás de um emprego, porque são pais e mães de família. Então, a gente precisava humanizar o atendimento. E como que a gente humanizou o atendimento? Fazendo capacitação, fazendo reuniões constantes para conscientizar eles de que a gente queria e exigia que eles tratassem bem os trabalhadores. Porque é uma exigência, mas é uma obrigação, na verdade, que isso acontecesse. Porque quem paga o nosso salário são as pessoas, são os trabalhadores, as pessoas que pagam os impostos, que pagam o salário dos servidores públicos. Então, pessoal, a gente fez isso. Fiz 2 feirões de emprego durante esse período, estimulando a esperança nas pessoas, trazendo muitas vagas de emprego. Fiz o Fórum de Políticas Públicas de Emprego e Renda, um evento que a gente inverteu a lógica. Ao invés de começar de João Pessoa para o Sertão, a gente começou do Sertão para João Pessoa, Itaporanga, Patos, Cajazeiras, fazendo com que a gente pudesse debater com trabalhadores, empregadores e poder público exatamente o desenvolvimento da Paraíba, quais são os nichos de mercado que estão surgindo aqui no estado, para que essas pessoas jovens, adultos, possam
se qualificar. Então, a gente fez, na verdade, um trabalho de orientação profissional também muito bom. E, durante a pandemia, para finalizar minha apresentação, nós tivemos a coragem, pessoal, de reabrir o Cine no olho de uma pandemia para atender pessoas que estavam sendo demitidas das empresas, através do nosso serviço de seguro-desemprego. Um trabalho essencial, porque a gente, na verdade, destravou mais de 5 milhões por mês na economia. Imagina a gente estar atendendo mais de 8 mil pessoas durante uma pandemia dessa que a gente passou. Dessas 8 mil, mais de 4 mil conseguiram benefício do seguro-desemprego. Ou seja, se a gente não tivesse aberto o Cine, mais de 4 mil famílias iriam estar passando fome durante a pandemia. Algo ilógico, algo insensível por parte de alguém que pensasse em permanecer fechado um serviço como o Cine nesse período. 16 funcionários nossos pegaram coronavírus no meio desse olho do furacão, exatamente, mesmo com máscaras, mesmo com toda a EPI, as EPIs que eram exigidas pela OMS, a gente adquiriu essas EPIs, mas mesmo assim as pessoas pegaram coronavírus, nossos funcionários se expõem exatamente, mas eu acho que tão quanto os profissionais da saúde e os profissionais do Cine foram guerreiros também, porque atenderam essa demanda que era muito grande. Então, pessoal, é mais ou menos isso. A minha história de lá para cá é essa. Em 3 anos e 4 meses, nós melhoramos em 16% o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio do Cine. Nós ampliamos em 28,7% o número de jovens de 18 a 29 anos colocados no mercado de trabalho por meio do Cine. Nós ampliamos em 250% o número de vagas destinadas às pessoas com deficiência, vagas de emprego, né? Então, todos os indicadores que a gente trabalhou, que a gente procurou melhorar, a gente conseguiu o resultado. E a prova disso está aí nos indicadores e no reconhecimento da própria imprensa, das pessoas que nos veem como ex-gestores do Cine, ex-gestor do Cine. Então, pessoal, se a gente pôde fazer isso em órgãos públicos importantes, se a gente pôde fazer isso em pautas importantes que a gente citou aqui, juventude, pessoa com deficiência, emprego e renda, a gente acha que em outro patamar de desafio também será possível a gente não fazer tudo em 4 anos, porque é impossível. Eu estaria mentindo aqui para vocês, mas da gente dar o nosso melhor. Eu acho que a grande diferença de um profissional que se compromete com a causa é você chegar no local, dar o seu melhor e deixar aquele local melhor do que quando você entrou. Essa é a grande missão que a gente pretende fazer, se Deus quiser, à frente da Câmara Municipal de João Pessoa. Tenho muito mais para falar sobre propostas, sobre por que eu sou candidato a vereador, mas eu vou deixar o nosso papo fluir para a gente já começar o nosso bate-papo. Obrigado. Que bom, Tiago. Bom, Tiago, como você tocou no assunto de questão de emprego, você já também tem experiência na questão de empregabilidade, né? Teve aí 3 anos no Cine. A gente realmente está numa situação muito delicada. A Paraíba em si ficou, pelo que eu vi, né, pelo G1, a gente ficou com a taxa de desemprego acima da média do Brasil. Estava acima de 13%. E quem sentiu mais os impactos dessa crise da pandemia foram os jovens, que a taxa de desemprego entre os jovens cresceu muito, entendeu? Então eu gostaria de saber como é que a gente encara esse desafio, quais são as propostas, quais são as invenções que a gente pode aplicar na prática para conseguir realocar esses jovens para o mercado de trabalho novamente. Vamos lá, acho que pergunta importante que você fez. Não tem como a gente negar que essa crise pandêmica causou impactos grandes no mundo inteiro. Isso aí é inegável. O mundo sofreu impactos que nunca, talvez, na história da humanidade tenha sofrido, porque a gente teve milhões e milhões de trabalhadores demitidos, a gente teve uma classe, diria D, classe C e D, sofrendo o triplo ou o dobro do que a classe A e B sofreu, né? E tivemos uma grande escancaração da desigualdade social que a gente tem no nosso país. A gente tem aí a noção de que, por exemplo, se a gente não tivesse um auxílio emergencial como o Congresso Nacional aprovou, nós teríamos vivenciado um caos
triplicamente maior, 3 vezes maior, porque as pessoas iriam morrer de fome, as pessoas iriam certamente entrar em colapso, porque imaginem todo mundo passando fome, necessidade, as pessoas iam badernear, iam degradar patrimônio público para quererem voltar a trabalhar, como quase aconteceu, né? Mas você tocou numa questão que é inerente à juventude, a taxa de desemprego que atinge a juventude, e evidentemente que com a taxa alta de desemprego no país, a juventude sofre muito, é algo que a gente se preocupa, sobretudo pelo aspecto de que antes da pandemia já era uma preocupação, ou não? Ou o jovem, por exemplo, que busca primeiro emprego, parou de se preocupar ou voltou a se preocupar em primeiro emprego só agora durante a pandemia? Não. Antes da pandemia, nós já encarávamos alguns problemas que são muito, eu diria, enjoados de se encarar. Vou dar um exemplo. Por que você, enquanto empregador, exige de um jovem experiência se você não dá oportunidade a ele? Essa é a primeira questão. Qual é a lógica dessa questão? Não tem lógica. Primeiro porque a mão de obra de um jovem, bem provavelmente, é mais barata hoje do que de uma pessoa com experiência. Segundo, o jovem tem uma mente muito mais esponja, no sentido de absorção das coisas, ou seja, da rapidez de aprender algo muito mais rápida. Isso é um fato. Estatisticamente, cientificamente, se você comparar um jovem de 18, 20 anos com uma pessoa de 45, 40 anos, o jovem bota muitos adultos no bolso em relação ao nível de aprendizado, a rapidez com que ele absorve algum determinado aprendizado, digamos assim, algum determinado tema em relação ao trabalho, né? Mas a gente precisa ter a visão criteriosa de que os grandes criadores de soluções para que essas temáticas que a gente está tocando sejam possíveis, essas soluções sejam possíveis, são exatamente a classe política, as pessoas que fazem parte da classe política. E aí não vamos meter o pau só em político de colarinho branco, não. Vamos falar da representatividade jovem, por exemplo, numa Câmara Municipal. Quem é a voz da gente na Câmara Municipal? Quem é a nossa voz no Congresso Nacional? Né? Pouquíssima representatividade. Por isso que a gente fala sempre que política, a gente fala de política toda hora e todo instante, tudo passa pela política. Quando a gente fala da não criação de soluções para, por exemplo, a maioria dos jovens hoje estarem alocadas no primeiro emprego ou terem um acesso mais fácil do primeiro emprego, a gente está falando da ineficiência dos gestores públicos, que não criam mecanismos para que isso aconteça. Nós, enquanto pré-candidatos a vereador, aqui de João Pessoa, nós temos ideias. Vou dar uma, por exemplo. Nós queremos subsidiar as empresas a partir de 2021, isso com apoio, evidentemente, maciço da Prefeitura Municipal de João Pessoa, das empresas que contratarem 2% dos seus quadros de pessoas, de jovens que saem do ensino médio. Não sei se vocês sabem, mas nós já temos aqui na Paraíba um programa chamado Primeira Chance. É um programa da rede estadual de ensino que promove estágios remunerados para os jovens que saem do ensino médio, né? Então isso é muito importante já. Mas quando a gente fala do jovem geral, a gente fala do jovem que sai do ensino médio, que não tem acesso a esse tipo de programa, que precisa muitas vezes ser a válvula de escape da sua família. A mãe às vezes é doente, o pai não tem condições mais de trabalhar, então deposita todas as fichas naquele jovem, né? Então quando a gente fala, por exemplo, daqui de João Pessoa, a gente pensa em criar esse projeto chamado Oportunizar, para dar subsídio de impostos ou subsídios fiscais no sentido de pagamento desses impostos para as empresas que contratarem 2% de jovens para os seus quadros de funcionários. Evidentemente que não vão ser todas, mas se a gente pega 30 empresas, 40 empresas de João Pessoa, cada uma dessas contratando 2% no mínimo de jovens para primeiro emprego, você já tira uma carga muito grande de pressão.
Então isso já é uma coisa que é um caminho que eu acho que é interessante. E a outra coisa, e aí não menos importante para finalizar essa minha linha de raciocínio, voltada para os impactos pós-pandemia do primeiro emprego no jovem, eu acho que a gente precisa discutir mão de obra qualificada. Percebam o quanto que se mudou a interface do mercado de trabalho de 10, 15 anos para cá. Antes você tinha a necessidade, a obrigação de se formar numa instituição pública superior. Ou seja, você tinha que ser um universitário, senão você não era bem sucedido. Hoje não tem mais isso. Não é mais dessa forma. Hoje, se um jovem se qualifica numa escola técnica ou se profissionaliza, ele pode ser um profissional tão bem sucedido quanto um cara que sai de uma universidade, quanto a moça que sai de uma universidade. Porque tem muita gente que se forma e hoje está fora do mercado de trabalho. Percebam isso. Mas por quê? Porque ficou um vácuo muito grande há muito tempo entre ensino superior e ensino técnico. As pessoas não apostavam no ensino técnico, mas hoje essa realidade está mudando. Então a gente precisa hoje ter um upgrade na visão do mercado de trabalho, né? E aí isso passa exatamente pelo olhar da mão de obra qualificada. O que é que João Pessoa hoje precisa em relação em termos de mão de obra qualificada? É na área de, por exemplo, automação industrial? É na área de barbearia, como eu já sempre cito, da atualização dessa profissão tão importante, barbeiro? É na área de farmácia? Olha o número de farmácias que cresceu em João Pessoa. Sim. Você vai aqui na principal dos bancários, você tem mais farmácia do que casa, se brincar. Realmente. Ou seja, cuide das armas, né? Aqui o nosso amigo Bruno nos ajudando. Então, essa leitura, eu acho que a gente precisa facilitar para que o jovem possa escolher melhor o seu futuro, o seu nicho de mercado, e ele não se sinta fora da casinha quando ele se forma numa universidade. Porque é muito fácil encontrar nutricionista, fisioterapeuta, até advogado que ainda não tem a OAB, que está procurando emprego de ensino médio. Então, percebam essa evolução do mercado de trabalho. Então, essas foram basicamente nossas ideias sobre isso. E deixo vocês aí à vontade para rebater, para replicar. Eu acho que a melhor forma é replicar, né? A melhor palavra, para a gente poder seguir aqui na nossa conversa. Desculpa a extensão, mas eu acho que eu falei o que era necessário, o que veio na minha mente. Não, sim, Tiago. Então, a gente tem a lei do aprendizagem, né? Que é a lei 10.297/2000, né? E essa lei ela torna obrigatório que as empresas contratem uma porcentagem de jovem aprendiz de acordo com a quantidade de funcionários. E a gente sabe que tem muitas empresas que não estão seguindo essa lei, que contratam ou um pouco jovem aprendiz, abaixo, né, dessa porcentagem, ou às vezes não contrata nenhum. Entendeu? Então, a gente sente uma necessidade de fiscalizar. Eu tenho uma contribuição aqui, desculpa te intervir, do Hendry, que está aqui do meu lado, ele está informando que essa lei ela não é obrigatória, no caso, não é isso? A empresa ela adere se ela quiser, não é algo, entendeu? Que, não tem que ser, tá entendendo? É uma coisa em aberto. Então já é uma brecha que a gente pode discutir, né? Então, de acordo com essa lei da aprendizagem 10.297/2000, as empresas que aderem essa questão da aprendizagem, de pegar jovem aprendiz, elas têm que contratar uma porcentagem de aprendiz de acordo com a quantidade de números de funcionários. E tem muitas empresas que não seguem à risca essa lei. Entendeu? E a gente sente que a fiscalização ela é falha também. Entendeu? Então, como é que a gente pode fiscalizar, intervir nessa questão? Como a Câmara Municipal aqui de João Pessoa, como se eu como pré-candidato a vereador, poderia propor, né, as propostas em relação a essa questão, que querendo ou não, interfere muito, porque tem muitos jovens que entram e se formam no mercado de trabalho porque tiveram a oportunidade de ser aprendizes. Eu sou o exemplo, eu tive 2 contratos de aprendiz, estou com 19 anos, e foi uma grande oportunidade para mim. Então, acredito que muita gente esteja também nessa situação. Outra questão também, tem muita gente que mora aqui na capital de João Pessoa e não tem acesso
a um programa aprendiz como o CIE, como o IEL, não tem informações suficientes. Não está chegando esse programa até ela. De que forma a gente pode fazer esses programas chegar a essas pessoas? Olha, essa sua pergunta, ela casa com um pensamento que eu tenho. Vamos lá. Vocês sabiam que em João Pessoa nós temos uma Secretaria Municipal de Juventude? Sim. Certo, correto. Se a gente fala de uma Secretaria de Juventude que muitas vezes é utilizada para cabide de emprego, para troca de cargos em relação à política, para preenchimento de alguém que ajudou durante as eleições. Vamos lá, supor que é dessa forma. E a gente não traz para dentro dessa secretaria uma funcionalidade, ou seja, a execução daquilo que é para ser executado enquanto Secretaria de Juventude, a gente torna esse tipo de gargalo cada vez maior. Inclusive o gargalo da não fiscalização. Quando a gente fala de uma Secretaria de Juventude que teria, teoricamente, e de forma idealizadora, digamos assim, uma funcionalidade, vamos falar de um aspecto positivo, se nós tivéssemos uma secretaria assim, qual seria a atuação dessa secretaria diante dessa temática? Primeiro, você monta uma comissão de fiscalização, ponto. Montou uma comissão de fiscalização relacionada ao mercado de trabalho para a juventude, você faz a política intersetorial. O que é a política intersetorial? Não é que diretamente a Secretaria de Juventude vai lá e ser a maior forma de utilização dessa ferramenta de fiscalização para contribuir, por exemplo, com esse não acesso de forma mais ampla da juventude. Mas quando ela conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, quando essa comissão conversa com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Trabalho e Emprego, né? Ou seja, isso é um trabalho intersetorial. E ela soma essas forças, esses apoios, é possível efetivar exatamente a fiscalização. E outra coisa, viu, Duda? É muito importante a gente entender também o papel dos conselhos municipais nesse ponto aí. Os conselhos municipais, muitas vezes de forma tripartite, ou seja, existem representações da sociedade civil, dos governos e até das empresas, por exemplo, eles são também responsáveis para a fiscalização dessas temáticas voltadas ao mercado de trabalho para a juventude. E aí voltada também para a questão do CIE nos estágios. Então, na verdade, o que eu acho que falta é o primeiro passo. Ninguém deu o primeiro passo para isso acontecer ainda, para uma fiscalização ampliar, né, para que a Secretaria de Juventude tenha essa funcionalidade intersetorialmente falando, né, e eu acho que enquanto vereador, a grande questão que a gente tem que fazer voltada para essa questão do acesso ao primeiro emprego, do CIE mais abrangente nas comunidades ou em escolas mais periféricas, digamos assim, é exatamente dessa forma, solicitando à prefeitura que indique quadros técnicos para a Secretaria de Juventude, né, e que não deixe morrer exatamente a esperança do futuro do nosso país há 15, 20 anos atrás. Porque os políticos viviam dizendo isso há 15, 20 anos atrás. O futuro do nosso país está na juventude. Mas aí a gente faz a grande pergunta. E aí, hoje, será que a juventude é vista como o futuro do nosso país? Ou será que essa visão está atualizada? Ou a juventude já é o presente do nosso país? E aí a gente tem que intervir agora. Então essa questão da fiscalização, que é muito importante, ela deve partir do Poder Executivo, né? E aí com uma grande contribuição do Poder Legislativo. Enquanto vereador, vocês que são jovens, que são moradores de João, sonhadores, que têm realmente o interesse em ver a juventude com mais oportunidades, podem ter certeza da minha voz, né, da minha defesa em relação a essa questão por parte da prefeitura. E se couber ao cargo de vereador
montar ou criar um projeto de lei, como o oportunizar, para a gente poder minimizar esses problemas do segmento da juventude, vocês podem contar comigo como a extensão da voz de vocês. Eu acho que não adianta eu dizer assim, olha, eu vou fazer calçamento de rua, eu vou fazer com que o emprego chegue. Não adianta eu mentir aqui. O vereador, ele cobra, ele cria projetos de lei, né? Ele faz com que as coisas possam acontecer de forma a incomodar. Ele tem que incomodar o poder público executivo. E aí, para que isso aconteça, ele também precisa ter capacidade de diálogo. Ele precisa ouvir as pessoas. Sim, claro. Pronto. Essas foram as minhas dúvidas em questão do emprego. Alguém tem mais perguntas? Sim, com certeza. Estamos aqui para encher o Thiago de perguntas. Já que a gente tá falando sobre CAE e primeiro emprego, enfim, eu queria fazer uma pergunta sobre como fazer, assim, de fato, o CAE ser algo mais acessível, né? Porque, assim, como o Duda falou, tem muitas pessoas que não tem acesso, de fato, a esses programas e tal. E aí eu queria saber realmente como que faz para ser algo de fato acessível. Porque querendo ou não, agora, né, você tá fazendo os cadastros online. E a gente sabe que muita gente aqui que mora em situação de vulnerabilidade, estudantes, né, não tem equipamentos tecnológicos. Isso foi uma realidade minha, isso foi uma realidade da minha irmã, entendeu? Não tem acesso a equipamentos tecnológicos, nem muitas vezes tem acesso dentro das escolas. Entendeu? Como é que a gente faz para cadastrar essas pessoas? Como é que a gente faz para o acesso à tecnologia, a questão de chegar a essas pessoas? Fora que também é importante dizer que o CIE é apresentado em todas as escolas, pelo menos na minha, não foi apresentado o CIE, entende? Não, a gente nem sabia que tinha o CIE até o 3º ano, pelo menos. E é interessante marcar que é importante a gente saber a existência do CIE para que a gente possa se cadastrar e tal, entendeu? A DCE e de muitas outras plataformas que pegam os jovens aprendizes. Eu descobri o CIE ano passado, velho. Eu não sabia que existia, mas, tipo, eu não descobri pra participar de algum projeto, fazer algum curso, mas porque eu soube de uma pessoa, uma amiga, que arrumou um emprego e fazia cursos no CIE. E aí eu fiquei, caramba, velho, isso existe. Eu fazia a menor ideia que existia, sabe? Então, ainda tem isso. Como vocês falaram, tem pessoas que elas não sabem que isso existe. E seria bom ser mais difundido, mais falado. Enfim, que isso fosse mais pautado nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Sim, eu já estudei em várias escolas públicas de vários lugares do país. E eu nunca, em nenhuma escola, nunca vi alguma divulgação, nem sequer que seja a mínima possível, sobre o CIE e programas de jovem aprendiz, enfim, coisas dessa área. Olha, primeiro eu me certifiquei aqui agora, e eu já sabia, na verdade, dessa informação, só fui me certificar para eu não estar passando nenhuma informação equivocada aqui para vocês, mas eu não sei se vocês sabem disso, mas o CIE, ele é uma instituição privada. Ele não é uma instituição pública. Eles são privados sem fins lucrativos, certo? Então assim, é muito complicado a gente estar aqui avaliando, por exemplo, que o CIE precisa expandir, e a gente sabe que precisa, que o marketing do CIE precisa melhorar para que ele atinja, por exemplo, outros jovens que desconhecem o que é o CIE e como acessar o CIE. Isso aí a gente sabe que tem que acontecer, que precisa acontecer, mas cabe à própria instituição saber quais são essas limitações que eles têm, entendeu? A gente, enquanto serviço público, algo que eu estava até falando com os meninos aqui, a única coisa que a gente tem como, de alguma forma, intervir em relação ao CIE é provocar, enquanto serviço público. Quer dizer, olha, por que vocês não vão até essa classe aqui da juventude, né? Eu acho, por que vocês não fazem uma parceria aqui com a gente, com as escolas municipais? Então, cabe ao poder público municipal, até a própria Câmara Legislativa pode fazer isso, estabelecer um diálogo mais sintonizado entre o poder público
e principalmente secretarias de educação, com o CIE. Mas não cabe ao poder público dizer assim, olha, vocês têm que ser ampliados, vocês precisam melhorar a atuação nisso aqui, porque seria algo de intervenção, entendeu? Sim, a gente Thiago, mas se eu não me engano, o IL, que também é um programa de aprendiz, se eu não me engano, ele é público. Oi? E também não, se eu não me engano, ele é público. O IEL é público. O IEL é Pronto, público. mas também não, eu só vim saber do IL bem mais tarde e também não tem acesso nas escolas. Nesse caso do IEL, eu acho muito pouco difundido. Menos do que pouquíssimo, é verdade. Menos do que CIE. Outra coisa que eu acho que é absurda é o valor, a bolsa, que uma pessoa recebe como jovem menor aprendiz. É uma vergonha você explorar a mão de obra de um jovem para ganhar 400, 500 pau. Me desculpe. Não, tudo bem, é porque eu fui aprendiz. Desculpa aí, mas eu também. Não, mas tudo bem, eu concordo plenamente, porque de uma certa maneira, por mais que dê experiência e tal, mas uma hora você chega a desmotivar. Sofrido, e é verdade. Entendeu? Os valores são baixos, é uma exploração de mão de obra abrupta às vezes, né? Ou seja, você aproveita que o cara quer aprender, tá? Não, bota ele para tirar papel ali na impressora, bota ele para fazer um monte de coisa. Você falar alguma coisa, Thiago? Fala aí. Um espacinho de fala. Assim, no meu último estágio, o qual eu não vou entrar em detalhes, eu fui contratado pelo CIE como vendedor. Cheguei lá, eu era famoso faz tudo. Então, eu não vejo nada de errado em realmente dar esse trabalho para mim. O trabalho é digno e legal a pessoa tá aprendendo isso. Só que parece um trabalho e você deveria ser pago por aquilo, mas te empurram vários outros trabalhos durante, aí tem algo errado. Entende? Sim, porque às vezes tem empresas que fazem realmente isso, que eles contratam o aprendiz para determinada função e acaba jogando o aprendiz para vários setores, cobrando de um aprendiz, igual que se cobra de um efetivado da empresa, e pagando bem menos. Justamente. Menos, 3 vezes menos. Isso acontece muito, tipo, às vezes a diferença é só de 2 horas por dia. E o aprendiz ganha 3 vezes menos. Isso acontece demais, foi a realidade de muita gente. Eu vou te dar um exemplo para vocês também, Mel, a Lídia, o João que tá aqui, né? Eu tenho um primo, ele tem 17 anos, e ele faz parte de um programa de menor aprendiz. Na verdade, ele é jovem, eu acho que é jovem aprendiz já, num supermercado aqui, do bairro de Cruz das Armas. Ele é caixa, certo? Ele recebe 400 pilas para trabalhar de segunda a sábado e às vezes ele ganha um extra para trabalhar no domingo. E ele tem a mão de obra extremamente explorada. Desse jeito. Ele chega exausto, morto do trabalho, entendeu? Às vezes a gente quer tomar uma cerveja num sábado à noite, quando a gente tem um tempinho a mais, ele não vai porque ele tá morto. Cansado, Então assim, a gente se preocupa com isso porque, querendo ou não, você interfere na questão qualidade de vida também da pessoa, né? E na questão mental, porque influencia nisso aí também, né? Uma pessoa que tem uma carga de trabalho e que ganha pouco, ela não vai estar feliz aqui fazendo aquilo, mesmo que ela esteja aprendendo, né? Infelizmente, a tendência é que prossiga assim, porque como a taxa de desemprego está muito alta, as pessoas estão se submetendo a trabalhar por pouco para sobreviver. Isso. Então, precarização do trabalho. Exatamente. O que é que acontece? O valor da mão de obra baixa drasticamente quando a taxa de desemprego está alta. Então, infelizmente, a tendência vai ser essa. Principalmente nessa época de pandemia, que várias pessoas foram demitidas de seus empregos, perderam seus cargos, e muitos jovens ainda estão procurando empregos, ou foram demitidos desses empregos. Não, isso afeta todo mundo. Tem um adendo aqui do que ele quer falar? Fala aí, Marcos. Eu ia falar o quê? Que além da exploração da mão de obra da gente, existe a exploração do medo. Porque todo mundo tem medo de perder o emprego, todo mundo tem medo de
de realmente ficar prejudicado. Então é melhor a gente sofrer um pouquinho para não perder na cabeça da gente. Isso não é o certo. Mas é melhor a gente sofrer um pouquinho para ter aquilo do que falar um A e de repente não ter nada, entende? Porque qualquer coisa que você for reivindicar, muitas vezes os patrões dizem sim, mas tem um bocado de gente ali fora querendo emprego. Isso também, tipo, a gente vê que muitas empresas, pelo menos na minha visão, impõem esse cenário em que o empregador, ele causa o medo de você perder o trabalho, como o Duda falou, por ter outras pessoas que vão estar interessadas na vaga que você supostamente não está mais ocupando. E aí você fica naquele receio, não, eu preciso desse trabalho, eu preciso ajudar em casa, enfim, prover e todas essas coisas. E aí você acaba silenciando a sua voz, o que você acredita, por medo de perder uma oportunidade, de perder o seu emprego, né? É Sem necessidade, dúvida, né? sem Faz isso. Bom, eu acho que a gente poderia dar uma pulada nessa temática do emprego, que é extremamente importante. Eu acho que a gente tem um grande desafio de cobrança do poder público estadual, municipal, no próximo ano de 2021, principalmente dos poderes públicos municipais, né, para que eles possam criar mecanismos com participação da Câmara Municipal, né, e que a gente tenha o estímulo da geração de emprego e renda, gente. Não se enganem, o maior programa social que nós temos hoje no nosso país se chama emprego. Emprego. Quando você dá ou oportuniza uma pessoa ao emprego, você de alguma forma minimiza os problemas financeiros dela, melhora a autoestima da pessoa, reduz a carga em cima, às vezes, de uma família, né? E você gira a economia. Porque quando você mora, por exemplo, aqui nos bancários, se eu moro nos bancários, estou empregado, eu não vou comprar na padaria de Mangabeira ou no mercado de Mangabeira. Eu vou comprar no supermercado mais próximo daqui, de casa. Então, o dinheiro ele circula na própria comunidade que o indivíduo que trabalha mora. Então, é outro fator que é benéfico, exatamente por meio do emprego. Então, por isso que eu acredito muito nessa pauta. Essa é uma pauta tão importante hoje quanto saúde pública. Eu equiparo as duas coisas, porque exatamente o povo brasileiro precisa ter a ciência de que nenhum país que se desenvolveu sem educação de qualidade e geração de emprego e renda. No nosso país, na nossa cidade de João Pessoa, não é de outra forma, né? Então é gerando emprego e renda. E outra coisa, quem gera emprego e renda não é o poder público, não é a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal. Quem gera emprego e renda são as empresas. É a iniciativa privada. Agora, é preciso que a gente possa compreender de que, para que isso aconteça, investimentos venham para a cidade de João Pessoa, por exemplo, o poder público municipal e estadual precisa criar todas as condições para que isso aconteça. E aí eu falo de mão de obra qualificada, eu falo de infraestrutura, eu falo de segurança pública, eu falo de equilíbrio fiscal do município, no caso, João Pessoa, né? Então, quando o poder público garante essas coisas, acontece exatamente o quê? O que aconteceu ano passado aqui na Paraíba. Vejam a Ferreira Costa que chegou, o galpão da Magazine Luiza que chegou, né? O galpão da Colgate Palmolive que chegou aqui na Paraíba. Mas por quê? Porque se garantiu toda uma infraestrutura básica, né? Então a gente precisa ter esse olhar sobre a pauta do emprego e renda. Duda, o teu tá mutado. Pronto, tudo certo. Eu acho que por aqui a gente encerra a questão de empregabilidade. Quer falar alguma coisa? Assim, sobre... Segura aqui. Sobre abrir portas, de fato. O direcionamento do jovem também. Ano passado ocorreu... Ano passado? Foi ano passado. Ocorreu um evento no meu colégio. Foi uma iniciativa até privada, só que foi em parceria com o governo. O governador estava lá. Foi a Campus Academy. Ela simplesmente estava pegando o pessoal que tinha interesse, claro. Eles perguntaram os alunos que gostariam de fazer. E foi
hackathon, no caso. Foi uma competição de empreendedorismo. Então, gerou assim, além de tudo, tem aquela competitividade, foi uma gincana entre colégios. Então, se a gincana dentro do colégio já é aquele negócio, imagina com outros colégios. Então, foi uma grande gincana e despertou esse fogo assim nas pessoas de tipo, poxa, eu posso realmente fazer algo melhor e eu sou bom nisso. Foi o sentimento que causou em muita gente, inclusive em mim, que eu, tímido, eu sou tímido pra caramba, mas eu tive que apresentar na frente do pessoal, todo o evento, lá no teatro meu Deus, Espaço Cultural. Então eu tive que apresentar lá e eu tava tão animado com tudo que eu consegui. Enfim. Maravilha, Thiago. Foi na Campus Academy que aconteceu, aí abraço pro Felipe Barco, você vê, não sei se você vai ver. Na minha época não teve isso. Estou decepcionada. Não, mas foi um evento assim que eu acho que deu um brilhinho na gente, deu aquela regada. Sim, motiva o empreendedorismo. Eu também acho muito importante essa questão. Porque tem muitos jovens que têm o talento empreendedor e não são motivados quando são jovens. O empreendedorismo é outra válvula de escape que a gente tem, por exemplo, como alternativa ao desemprego, né? Quando as pessoas elas são estimuladas a empreender, muitas vezes elas se tornam muito mais exitosas na vida profissional em relação ao empreendimento do que se elas estivessem no mercado convencional. Então, eu acho também outra interface muito bacana para a gente ter um olhar especial. E aí, aqui na Paraíba, a gente já tem o Empreender Paraíba, por exemplo, que tem uma linha para a juventude ainda muito limitada, eu confesso, mas já é um sinal, já é algum pontapé inicial, né, que é o Empreender Jovem, que tem uma linha de crédito voltada para os empreendedores jovens. Sim. E você tem aí a grande possibilidade de, enquanto parlamentar, enquanto vereador, tá trazendo aqui feirões, como, por exemplo, a Feira Brasil Mostra Brasil. Vocês sabem o quanto Sim, que dá muita oportunidade aquela feira. Movimenta muito a economia aqui do estado, principalmente em João Pessoa. Então, imagina a gente trazer aqui um case de sucesso, ou vários cases de sucesso de empreendedores jovens do Brasil inteiro, para um centro de convenções, por exemplo, né? Então, são dessas coisas que a gente precisa, de eventos como esse, de estímulos como esse, e aí dentro de um evento como esse, por exemplo, ali no centro de convenções, no Estação Ciência, só com empreendedores jovens do Brasil inteiro, de sucesso, com seus cases de sucesso, você trouxesse, ao mesmo tempo, também uma linha de crédito ali, para ser, digamos assim, absolvida ali naquele espaço, naquele evento. Então, é outra coisa que eu acho que é bacana, essa coisa do empreendedorismo. Mas, próxima pergunta aí, meu filho. Bom, eu gostaria muito de trazer essa pauta que eu vou colocar aqui no nosso podcast, nossa gravação, que seria sobre a importância da votação pro jovem, principalmente para o jovem, claro, a importância da votação do jovem e o que isso ajuda na nossa democracia. Olha, muito, muito importante essa sua pergunta, porque João, né, que falou? João, porque na verdade a gente tá vivenciando um momento talvez de maior descrédito político do nosso país. O descrédito com a política, ele está num nível extremo. A gente nota isso no sentimento das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa notar os perigos que isso ocasiona. O que é que os políticos querem? Os políticos que eu falo, aqueles que fazem parte da má política. Eles querem pessoas educadas, pessoas que tenham acesso à saúde de forma tranquila, que tenham acesso ao lazer, acesso ao esporte de forma... Ou eles querem a escassez, o não acesso à educação de qualidade, pessoas cada vez menos instruídas. E essa é uma interrogação. O fato eu falo isso para vocês que são jovens,
Em todas as profissões, nós temos bons profissionais e maus profissionais. Da mesma forma é na política. Quando se fala de velha política, de nova política, eu não acredito muito em velha e nova política. A política, ela é uma só. Né? O que existem são velhas práticas políticas e novas práticas políticas. E aí, para a gente poder debater sobre isso, a gente precisa compreender que, primeiro, a gente não deve demonizar a política. A política é o maior instrumento de transformação social que nós temos, a política. Agora, a gente precisa entender como devemos avaliar criteriosamente quem conduz a política, como estão conduzindo a política. Né? E aí a gente tem exatamente esse instrumento democrático fantástico que é o voto. É através do voto que a gente pode transformar a realidade de uma sociedade. Qual é o outro instrumento? É o voto. Se você generaliza e diz que todo político calça 40 e você está numa poltrona, no seu sofá, bem tranquilo, criticando o que acontece no Jornal Nacional, que participação, que democracia você está vivenciando? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é participação. Né? A gente não precisa amar a política, amar os políticos. A gente precisa participar de alguma forma dela. Né? E o voto, ele é o grande instrumento que nós temos para trocar, né? Para avaliar, para fazer com que as coisas possam acontecer, porque o peso do voto nós estamos percebendo exatamente nesse período. É o período mais difícil que nós passamos, talvez, nos últimos anos aqui. Né? E é um período que exige cada vez mais critério para as eleições de 2020. Porque vocês querem pagar o preço do voto errado por mais 4 anos? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Nós não queremos pagar esse preço. Então a gente precisa votar. A gente precisa escolher. Porque se a gente não escolhe, para encerrar minha linha de raciocínio também, se a gente não escolhe, outras pessoas vão escolher. Se a gente diz que, não, eu detesto política, não participo, a gente vai terminar sendo governado mais uma vez por quem gosta da política. Então, nós temos 27 vereadores aqui em João Pessoa. Se vocês aqui não votarem, outras pessoas vão votar e os mesmos ou outros 27 vereadores vão ser eleitos. Então, a gente precisa conscientizar a juventude, fazer um trabalho de catecismo de que a juventude unida, né? A juventude em um mesmo objetivo para a melhoria do acesso ao primeiro emprego, para a minimização da violência contra a juventude negra, que é uma realidade no nosso país, e sobre outras tantas pautas, tá? Que a gente pode discutir do acesso ao esporte e do acesso à saúde, educação sexual, educação financeira dentro de uma escola. Tem muita coisa que a gente pode debater. Para que isso possa acontecer, a gente precisa entender o valor, exatamente o valor no sentido eu diria, não é nem o valor, mas a importância que é votar e escolher corretamente os nossos representantes. E eu acho também importante frisar de que, como cidadãos, a gente tem o direito e o dever de votar e estudar política. Porque não é só isso não é um jogo, isso é nosso futuro, é nossa qualidade de vida que está em aposta nessas votações. Eu vou inteirar aqui um pouco do que os dois falaram, que é o seguinte: também acontece muito, muito mesmo com os jovens a alienação familiar, que é aquele negócio: eu vou tentar o presidente, eu vou tentar o presidente, eu vou tentar o presidente. Eu gosto de tal presidente. Aí você pergunta pro rapaz, por quê? Aí ele fala, por quê? E é isso. Então a família às vezes tem muito esse papel de ficar falando muito no ouvido do jovem, da criança até, e ela acaba criando o político de bolso, que é muito errado. Político de bolso. Não, a gente tem um histórico, o Brasil em si, não a Paraíba, mas o Brasil e o país inteiro, tem um histórico de regimes autoritários. A gente passou por uma colonização,
A gente passou por um golpe. A república foi estabelecida através de um golpe, entendeu? Teve o governo ainda de Vargas, mas depois o quê? Foi instalado um golpe, uma ditadura, depois veio a ditadura militar. Então, o que acontece? A gente tem pouca experiência com um sistema democrático. Então, eu tenho uma leve sensação de que a gente sempre está sujeito a ficar tentado a discursos de políticos autoritários. E quando a gente não contribui, ou quando a gente vota nulo ou branco, a gente está sujeito a colocar essas pessoas no poder. Outra coisa, os partidos eles têm responsabilidade também. Não só a população, mas os partidos que dão voz a pessoas autoritárias. Então, eu acredito que seja muito perigoso quando o partido ele elege uma pessoa a se candidatar, uma pessoa que tenha discursos autoritários, uma pessoa que não vise a população, não vise... Os extremos na verdade, são muito prejudiciais, né? As questões sociais, os anseios, né, que a população em si tem. Então, acredito que o voto, ele não é só um mecanismo forte da democracia, ele é a essência da democracia. Mas claro que a democracia, ela não é construída somente com voto, mas com pequenas atitudes também, como a cobrança, a fiscalização. Tem uma temática que aqui a gente poderia abordar também em outro podcast, que eu conversei muito, sobretudo, acho que nesse momento que a gente teve de pandemia, no caso do George Floyd. Não sei se vocês lembram, aquele americano que foi sufocado até a morte, Sim, que foi assassinado por policiais brancos nos Estados Unidos. Eu toquei muito durante esse período aí por uma questão até de enfatizar. A gente precisa enfatizar que o racismo estrutural ele existe no nosso país, né? E o racismo estrutural ele mata. E por mais, talvez até mesmo desde os grandes racistas, como, sei lá, você matar um negro, ou até aquelas pequenas ações, aquelas minúsculas ações que você acha que não é importante, que você acha que talvez que a própria sociedade naturaliza, são aquilo que acaba dando mais força ao racismo e acaba fazendo minorias como os negros sofrerem cada vez mais. Exato, e esse racismo estrutural, infelizmente, ele está presente nas nossas instituições, né? Não é só no povo brasileiro. Não, com certeza. Mas, sobretudo, nas instituições. Então, você quebrar isso, depois de tudo que a gente viveu, na questão da escravidão, na questão do Brasil colônia, quebrar esse negócio do racismo estrutural no Brasil é hoje algo muito delicado de se tocar, difícil, mas é uma pauta, é uma agenda política ou pública que está na pauta do país e deve estar na pauta do país. Porque da mesma forma que a política pública voltada para a mulher, ela evoluiu nos últimos anos, a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente fala da tentativa de equiparar o salário de um homem a de uma mulher, aliás, da mulher com o homem na mesma função. A gente sabe que é desigual muitas vezes. Então a gente fala aí de feminismo, a gente fala aí de igualdade de gênero, tá? E a gente fala sobretudo sobre dignidade de pessoas que são seres humanos. Se você é advogado e está numa mesma sala de uma advogada, por que ele ganha mais do que ela? Qual a diferença se ela faz o mesmo trabalho? Então, da mesma forma que essa pauta ela se elevou a um nível de discussão no nosso país, a gente precisa levar sobre o racismo estrutural também, né? Então, a gente começou a ver nas novelas de forma mais intensa por que sempre o negro é um empregado doméstico ou empregada doméstica. O que é que impede que o médico que atenda uma jovem de uma novela seja negro, por exemplo? Agora aquela questão linguística. Então, a gente tem a questão linguística e do estereótipo, né? Chama. Então, a gente precisa ter essa discussão, essa coisa na pauta e na agenda pública do nosso país. Porque se a gente continuar da forma que a gente está, muitas vezes só tocando quando acontece alguma coisa como aconteceu nos Estados Unidos e depois esquece, então a gente não precisa mais
eu diria, tentar forçar uma barra. A gente precisa... E assim, essa questão do racismo estrutural é algo que assim, essa questão de como o negro é colocado dentro de novelas e filmes e coisas que são passadas na TV, é muito sobre representatividade, né? Sobre como você, uma pessoa negra, que assiste uma novela, assiste um filme, e você nunca se vê, você nunca vê um igual ao seu em cargos importantes ou como autoridades, enfim, você sempre vê negros como pessoas que são empregadas, que são faxineiros, enfim, sempre é algo de baixo cargo, assim, é muito raro você ver em novelas pessoas negras em cargos altos, como um advogado, um médico, enfim, donos de empresa. Em um cargo geralmente subordinado a outras pessoas, né? Sim. Então, já que a gente já tocou sobre um assunto sobre a importância do voto, eu só vou fazer uma pergunta sobre como fazer um jovem. Você mesmo falou que se interessou pela política muito jovem e tudo mais. E aí eu queria saber como fazer um jovem realmente ter interesse pela política. Como que a gente... Porque assim... Como chamar atenção. Isso, tem muita essa fala popular de que política não se discute, enfim. Como fazer o jovem ter realmente um interesse pela política. Saber em quem tá votando, pesquisar, enfim, sobre todas essas áreas. Olha, isso aí é um processo eu diria, de catecismo, né? Um processo de catecismo. Primeiro, o jovem, ele precisa se identificar enquanto sociedade. Ele precisa se sentir fazendo parte do todo. Acho que o primeiro ponto é esse. Eu sou parte do todo, eu sou parte de toda essa sociedade que aí a gente tem, eu jovem tenho sonhos, me sinto incluído. Então essa é a grande questão que primeiro ele tem que ter. Se eu me sinto incluído, enquanto jovem, eu tenho que me questionar, e os outros jovens? Eles se sentem incluídos? Sim, não, talvez. E se eu não me sinto incluído, também é outra deixa para que a gente possa fazer com que, primeiro, exista uma reflexão. Eu não fui, por exemplo, para a política, nem vim para a política, na verdade, porque veio um estalo na minha mente e Jesus disse assim, olha, meu filho, vá para a política. Não, ele talvez, bem provavelmente, me deu alguns dons, eu fui lendo esses dons, fui aprimorando esses dons e eu, na verdade, optei por participar da política, eu me identifiquei naquilo. Não adianta também a gente forçar a barra, nem todo jovem vai de verdade gostar da política, mas eu acho que uma forma da gente atrair o jovem é o exemplo de outros jovens que estão na política, que estão e que participam. E aí a gente não fala só de política partidária, porque política não se faz só em partido político. Política se faz dentro da escola, política se faz dentro da universidade, política se faz quando você vai para uma reunião da comunidade a qual você faz parte. Política se faz quando você está numa reunião do EJC da sua igreja. A gente precisa ampliar o leque do que é política. Quando a gente está no meio, num grupo de pessoas, em que esse grupo ele tem algo em comum, tem um objetivo para atingir, e esse objetivo é coletivo, ele está fazendo política. Às vezes sem querer, sem saber. Então, a forma mais próxima de atrair o jovem para a política, primeiro é mostrando referências. Olha, vou dar um exemplo. Tabata Amaral. Quem conhece aqui a deputada Tabata Amaral? Já ouviu falar? Sim. Aquela mulher é um absurdo de mulher. Mas não só de mulher, mas de jovem. De uma pessoa que luta, que vai atrás dos seus objetivos e dos objetivos coletivos, sobretudo. Mas a gente fala, por exemplo, vamos supor, a gente fala de um moleque que está lá no bairro de Mandacaru, chamado José, e que distribui todos os meses 150 cestas básicas. Porque ele vai atrás de uma secretaria de desenvolvimento, porque ele vai atrás de uma ajuda de um supermercado para ajudar outras pessoas. Ele está fazendo política com isso. Não é a política, a má política, a baixa política, é a boa política. Quando eu tenho um jovem que faz parte de uma presidência de turma,
de uma escola, por exemplo, ou de vamos supor, um presidente de turma, para lutar por melhorias para a sua sala de aula, ele está fazendo política. Então, precisa primeiro se compreender de que, para passar a mensagem para o jovem, outro jovem deve dizer a ele o seguinte: olha, velho, eu sei que essa porra louca aí é chata pra caramba, mas a gente depende dessa porra louca aí. Entendeu? Se a gente não for para cima, se a gente não participar, nós não vamos ter primeiro emprego, nós não vamos ter a educação de qualidade. Quando a gente tiver um filho daqui a 15 anos, como será o futuro dele? Vai ser pior ou melhor do que a gente tem hoje? Então, são reflexões que a gente tem que fazer. Então, eu enquanto jovem, eu tenho 29 anos ainda, me faço jovem, faço parte do grupo de jovens ainda, por mais um ano ainda, se Deus quiser, eu chego até os 30. Mas eu acho que a forma com que eu encontrei a política, ela me fez entender de que só existe contágio, só existe motivação em relação a outras pessoas quando a gente dá o exemplo, quando a gente vê alguém como referência. Por isso que eu acho que se vocês acreditam, por exemplo, de que a política ainda é um instrumento de transformação, se vocês ainda têm essa experiência plantada, essa esperança plantada no coração de vocês, multipliquem isso. Né? Onde quer que vocês estejam, em qual grupo vocês façam parte, em qual tribo vocês façam parte, multipliquem isso. Porque se a gente está a cada dia mais desacreditado na política, mais desmotivado, se a gente acha que todo mundo caça 40, se a gente acha que a sociedade nunca vai ter jeito, infelizmente a gente pode sentar no nosso sofá novamente, assistir o Jornal Nacional e ver tudo acontecer e passar pela nossa frente. Eu acho que tem quantos alunos do SESC aqui? Tem João Vitor. Olha, eu que não fui aluna do SESC. Só Lídia que ainda só não. Lídia que não. Lídia é isolada. Lídia é isolada. E acho que vale dizer aqui, dar os parabéns até para a professora Graça, e Graça Brasileiro e o professor Josa Dark, porque são grandes incentivadores. Maravilhosos. Demais. Demais. Da política. Eles realmente trabalharam isso na gente. Realmente. Muito. E foi muito importante a presença deles no nosso estudo como um todo, porque eles promoviam debates nas salas. A própria professora Graça Brasileiro, ela fez um júri simulado onde a gente estudava sobre estudava sobre a ditadura militar que houve no Brasil, e foi algo muito importante para a gente, principalmente para o estudo da política, para o nosso interesse em política no geral. E acho que eles foram... História. E acho que talvez as outras escolas deveriam aderir mais desses projetos, algo parecido, entende? Os debates em sala de aula. Exatamente, criar mais debates dentro de sala, fazer júris simulados, fazer algo mais, de certa forma, que nós jovens se sintam, nos sintamos... Algo mais interativo. Assim, né? Algo mais interativo, nossa, exatamente. Aquela coisa, o professor fala e a gente escuta, algo bem mais que faça com que a gente participe realmente do algo que a gente, nós mesmos dê a aula, na verdade. Em vez de ser o professor que dê aula, a gente dê aula também, entende? Explique o nosso ponto de vista. Quando vocês tiveram júri simulado? Em que Foi ano? no nono ano, se Não. não me engano, no nono ano. No nono. Eu comecei a ter júri simulado, tipo, debate, assim, nas aulas de ensino médio. Então, tipo, não foi muito tempo depois, mas foi bem legal, assim. Foi uma experiência bem interessante pra mim. Foi muito, assim, do que João Vitor falou, sabe? Nossa, eu me senti o máximo falando das coisas que eu tinha estudado e, nossa, foi muito legal. É muito massa. E aí, tipo, tinha a galera que discordava e tinha toda aquela coisa. Era briga. Depois de um tempo, a gente passou a não conseguir mais ter diálogo entre a sala, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu não trouxe para vocês, mas eu vou trazer agora no final como é que ficou a votação de ontem, né? Eu não falei que eu coloquei no Instagram. Eu vou mostrar aqui para vocês o percentual de temas que a juventude votou. A maioria da juventude. Vou mostrar aqui. Itens arquivados. Stories. Cadê Stories? Pronto. Vamos lá aqui.
Internet, vamos ajudar, minha filha. Pronto, aqui. Quando eu fiz a pergunta entre democratização da leitura e CIE mais acessível, 67% preferiram tocar sobre o CIE. Então a gente já matou isso hoje aqui, bem bacana. Sobre acesso ao esporte e monitoria para alunos, a gente não debateu hoje. Então a gente já fica para o próximo podcast. Pro próximo. Exato. 58% prefere discutir sobre acesso ao esporte e 42% monitoria para alunos. No caso Esse aí, foi mais parelho, né? Quando a gente falou sobre auxílio estudante ou interesse político, a gente terminou falando hoje sobre interesse político, mas a gente não falou sobre auxílio estudante, que foi a vontade aqui da maioria. 67% escolheu auxílio estudante. Tem que ter renda básica para estudante, cara. Tem que ter. Tem que ter. E aqui a importância do voto e educação pública. O que é que vocês acham? Educação pública. Educação pública. 76% votaram pela educação pública como tema para a gente debater. Mas é porque a educação realmente envolve tudo. Total. A educação, Sim, inclusive, a importância do voto, né? É verdade. Então, pessoal, vou encerrando aqui, dando boa noite a vocês, agradecendo a paciência. Muito obrigado pela comida de vocês. Desculpem a pressa. A gente que agradece aí a participação. Nós que agradecemos. E Fico entusiasmado com esse projeto, né, de podcast, para a gente estar discutindo isso. Espero que nos próximos a gente possa também ampliar, colocar mais jovens, para poder fazer um negócio bem interativo mesmo. sim, Eu posso claro, convidar claro. também, se vocês quiserem alguém, para participar. Aliás, Sim, por Até uma favor. próxima, né, se Deus quiser. Sim, com certeza. Desde já a gente agradece demais. Chegamos ao final desse episódio, mas calma que vai ter uma segunda parte na próxima sexta-feira. E a gente queria agradecer muito a presença do Thiago, que é o nosso primeiro convidado, né? E todo esse bate-papo que a gente teve foi muito legal, muito interessante, acrescentou muitas coisas. E assim, vamos ter outro bate-papo na sexta-feira que vem. E a gente queria agradecer muito a sua participação, Thiago. De verdade que mesmo. Fofinho. Será sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Já dando spoiler, tem um voto aqui da galera aqui de casa, viu? Spoiler. Ih, spoiler. Já Tá bom, Thiago. Gostei Como é? demais das propostas. Tem uma parte que cortou. Cortou, disse que você já tem o meu voto e o do povo aqui de casa, viu? Aqui já influenciei todo mundo. Top, obrigado. Fiz campanha aqui em casa pra você. Eu preciso manter esse interesse em votar em mim. Então eu tô aqui atento pra gente debater sobre tudo. Tá Não, certo. adorei as propostas, de verdade. Estou me sentindo muito representada. Que foi muito bom o diálogo. Primeira vez que a gente tá tendo um diálogo, né, com o candidato. E agradou demais as propostas. Eu nunca achei, de verdade, que um candidato, tipo, da juventude ia representar a gente dessa maneira, velho. Não imaginava. E é tão legal ver que, tipo, existem candidatos que têm esse olhar que a gente tem para política, para determinados assuntos, e tudo é política, né? Como dizia Aristóteles, nós somos animais políticos. E é isso. Muito obrigada, Thiago. Foi muito legal o papo. Eu gostaria também muito de agradecer, pois na sua visão, não só você defende vários interesses dos jovens, mas também vários interesses de grande parte da minoria também, como os deficientes. Eu achei muito importante também essa pauta aqui, essa pauta e essa visão de mundo que você tem na sua eleição. Achei muito bom. E que a gente pode aprofundar, né, no próximo episódio aí. Exatamente. Eu acho que seria um tema muito interessante para aprofundar. Muito bom. Eu acho que tudo que a gente faz na vida e a gente tem algum tipo de bandeira que a gente leva, a gente tem que ter a dignidade de nunca abandonar essa bandeira. Que, na verdade, a gente está falando de pessoas que são discriminadas, que são, muitas vezes, excluídas, né? Então, eu acho que, como eu falei, que a política, para mim, desde sempre foi encarada como uma missão, é também uma missão para mim levar sempre essa bandeira da pessoa com deficiência. Eu acho que Deus nunca dá
uma cruz maior do que a gente possa carregar, né? Então, se ele me deu essa condição, e na verdade não me deu, porque Deus não quer o mal de ninguém, né? Mas se ele permitiu que isso acontecesse na minha vida, é porque, de alguma forma, ele me chegou e me viu como alguém que possa carregar essa missão. E eu levo isso como uma missão de vida. Eu espero estar representando também, da mesma forma que vocês estão me dizendo aqui, a juventude, e representando também, de forma muito especial, esse segmento que é muito excluído da sociedade, né? E a grande questão da história é, a gente tem a capacidade de dialogar sobre isso, sobre juventude, sobre emprego e renda e sobre tantas outras pautas que são inerentes à nossa sociedade. Eu acho que o gestor público moderno, ele precisa mostrar resultados em várias temáticas, porque as pessoas não são só pessoas com deficiência, né? Não são só jovens, não são só pessoas que precisam do transporte público, por exemplo. A gente tem vários e vários segmentos, nossa sociedade é plural, então a gente precisa estar preparado para representar cada anseio, cada demanda que vem exatamente da população, sem ter medo, sem ter despreparo, né, de falar sobre essas temáticas. E é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, nos siga no Instagram, @4vozes1podcast. Se você tá escutando isso pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa algum comentário aí se você quiser. Se é a primeira vez que você tá ouvindo nosso podcast, tem outros episódios sobre vários assuntos, escuta lá. E é isso. Valeu. Falou.